E aí pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Vendo o movimento que tem no canal pro vídeo Faculdade Qual Curso Fazer, que é esse que vai estar aqui, eu decidi também dar umas dicas de como estudar por conta e as técnicas que eu uso para estudar e não ficar perdendo tempo e ainda assim conseguir assimilar bastante conteúdo sem ficar horas e horas e mais horas estudando, beleza? Então vamos lá. A primeira parte mais importante de tudo quando você vai fazer qualquer coisa, e principalmente estudar, é foco. Foco no sentido de, primeiro, saiba o que você quer. Segundo, tenha um cronograma do que você vai fazer. Quando você tenta fazer as coisas sem foco e sem cronograma, você acaba se perdendo, porque você não tem uma meta determinando onde você está e onde você quer chegar. Ou seja, é você planejar o que você quer fazer pelo período de tempo no qual você quer fazer. Vou te dar um exemplo. Você vai estudar por 1 hora, parar 15 minutos, dar uma pausa, dar uma olhada no Facebook, qualquer coisa, volta mais 1 hora. Isso é foco e determinar o tempo que você vai estudar. Também tenha em mente o que você vai estudar nesse período, porque se você tentar estudar 2 horas com uma folga de 15 minutos, sem saber o que exatamente você vai estudar, ou quanto tempo você vai estudar, por exemplo, 3 matérias diferentes, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai entender nada, porque você vai perder mais tempo se programando para estudar do que estudando de fato. O segundo passo para estudar por conta é eliminar distrações. Eu particularmente estudo com o quarto todo fechado, desligo meu WhatsApp, fecho meu Facebook e fecho todas as outras abas do meu computador que tenham algum tipo de distração. Por que disso? Porque quando eu estou tentando estudar com o Facebook aberto, por exemplo, e alguém me manda uma mensagem, em cima na barra do navegador aparece uma notificação de que alguém está me mandando mensagem, ou que tem um umzinho ali na notificação, e aquilo me chama a atenção e eu acabo distraindo. Você está focado num texto que é meio maçante, e pular para o Facebook, que tem um monte de vídeo, tem um monte de foto e, vamos dizer assim, interessante, você acaba se desprendendo e não fica mais focado naquele texto chato que você estava lendo antes. Então feche todas as suas redes sociais, peça pro pessoal não te incomodar, por mais difícil que seja, ou que a sua casa seja barulhenta, tenta colocar um fone de ouvido, ouvir uma música e foca, porque esse é o jeito. O terceiro passo são pausas periódicas. Você estuda 1 hora, pausa 15 minutos, estuda mais 1 hora. O meu sistema pessoal que dá certo pra mim é estudar 30 minutos, parar 15, estudar 30, parar 15. Esse é o período de tempo que deu certo pra mim, porque eu consigo assimilar um conteúdo, ler ele e dou uma pausa de 15 minutos. Às vezes eu volto no mesmo conteúdo, às vezes não. Depende do dia e depende do quanto de coisa eu tenho pra estudar. Encontre o seu tempo, faça testes, recomendo que você teste diferentes períodos para você estudar. Quem vai determinar isso vai ter que ser você mesmo, porque cada pessoa vai se adaptar a um tipo de tempo diferente. O quarto passo é você traçar muito bem o que você quer estudar. Se você vai prestar um vestibular e você vai determinar o seu tempo de estudo em semanas, para a semana você pode estudar, um dia você estuda matemática, outro dia você estuda português, outro dia você estuda biologia, outro dia você estuda qualquer outra matéria. Porque assim você consegue traçar o que você vai estudar em cada dia e não fica confuso para você mesmo quando você estiver estudando e depois revisando os conteúdos que você estudou. Você vai se programar mentalmente e também já deixa os seus conteúdos separados para cada dia que você for estudar. Ou seja, você monta uma agenda de estudos. Você se adapta e convive com isso. Depois, quando você for revisar os conteúdos e também quando você estiver estudando, não fica confuso, porque você não tem que parar português e começar matemática, você não tem que parar biologia e começar filosofia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O quinto e último passo é o mais importante no meu ponto de vista, porque sem ele você não vai conseguir fazer todas as outras 4 partes que eu te falei antes, que é a organização. A organização ela está desde o começo, desde a parte do foco, onde você tem que organizar o seu ambiente para você conseguir focar, seja com headphone, como eu falei, ou o quarto, ou a sala, ou você vai estudar no ar livre. Porque quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, o caminho entre A e B fica muito menor. Porque você consegue tomar todas as decisões que vão tornar muito mais fácil o seu percurso nesse trajeto. Se organize aos poucos. Se você for uma pessoa desorganizada, você não precisa começar querendo ter uma agenda e não sei o que tem. Começa aos poucos, vai se acostumando, vai por partes, que você uma hora se acostuma a ter organização, pelo menos nesse quesito, e as coisas começam a fluir para você. E uma vez que você consiga se organizar e se acostumar com esse tipo de estudo e essa metodologia, que ela vai ser adaptada para você pessoalmente, porque é você que vai determinar o que está dando certo ou não, as coisas ficam muito mais fáceis, você consegue estudar muito mais e o seu rendimento na escola, no trabalho, na faculdade, ele aumenta muito. Quando eu estava na faculdade eu não conseguia estudar, era muito difícil eu ficar horas e horas sentado com um livro, mas não rolava, sabe? Eu não tinha clima para estudar. Nos últimos 2 anos de faculdade eu comecei a pegar e ia para um lado, dava um pouco certo, eu pegava essa experiência, ia para o outro e fui indo, até que no começo de 2016 eu cheguei na versão definitiva dessa, vamos dizer, metodologia minha,
de estudo, que é essa que eu passei para vocês agora. Eu tive uma curva de aprendizagem muito boa, estudando marketing digital, aprendi muita coisa de forma muito rápida, sem precisar ficar o dia inteiro estudando. Teve muito final de semana que eu saí e consegui estudar. Só que um detalhe, eu tive disciplina, que isso também é muito importante, eu não coloquei na lista, mas estou falando agora, que era todo dia eu tinha o comprometimento de estudar pelo menos 1 hora. E você não precisa estudar 10 horas, estude 1 hora com qualidade que vai valer por 10 que você estudou meia boca. Beleza? Pessoal, espero que ajude vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficar extremamente contente em ajudá-los. Eu vejo muita gente perguntando coisas relacionadas à faculdade no vídeo que eu citei no começo. Da mesma forma que eu respondo todo mundo lá, eu vou responder vocês aqui também. Eu queria falar pra você não ser mais um, mas ser um de nós daqui do canal. Então se inscreva, faça parte aí do nosso grupo, tá? E é isso aí, eu espero que você consiga estudar. E se você tiver dúvidas, fale comigo que eu tô aqui, beleza? Valeu, até mais.